Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concurso. Meu nome é Thiago Cabal, sou professor de processo do trabalho, ok? Vamos tratar sobre organização da justiça do trabalho, ok? O sumário apresentado é o Poder Judiciário Trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Juízes do Trabalho, os Serviços Auxiliares da Justiça. De início, Poder Judiciário Trabalhista, ramo especializado. Vamos lá? Para mim, a Justiça do Trabalho, o que é ramo especializado? Quando nós pensamos na verdade, quando você pensa aí sobre ramo especializado, você vai fazer o seguinte silogismo. É um ramo do direito do Poder Judiciário Trabalhista que é especializado em determinado conteúdo. Não significa que ele é especializado na CLT. Não é isso. Alguns pensam que por lidar com o direito do trabalho é só CLT. Não é isso. Inclusive, isso até às vezes nos outros ramos do Poder Judiciário Trabalhista, tem essa ideia que só mexe com CLT. Não importa o conteúdo do direito, veja, não importa o tipo do direito, não importa se é direito do trabalho, direito civil, direito processual civil. A ideia é a relação de trabalho. Grave isso, tá? É ramo especializado que trata do ramo das relações de trabalho e suas nuances, tá? Tudo aquilo que tiver ligado por exemplo, a relação de trabalho, ela vai ser definida pela Justiça do Trabalho. Há exceções? Sim. Por exemplo, competência criminal. O Supremo Tribunal Federal disse que falta ao ramo especializado trabalhista por falta de disposição legal expressa a atribuição criminal. Isso significa que se no futuro um crime cometido na relação de trabalho vier uma lei dizer que a Justiça do Trabalho é que vai solucionar, será a Justiça do Trabalho que será competente. Por exemplo, crimes contra a organização da Justiça do Trabalho. Quem julga? Justiça Federal. Mas se não no futuro, tá? Essa parte do Código Penal, vier uma lei vai dizer assim, não, doravante, o juízo competente para conhecer dessas matérias é o juízo trabalhista. Acabou. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: só não tem competência criminal por falta de disposição legal. Expressa disposição legal. No dia que tiver, terá competência. Desde que tenha alguma coisa com relação de trabalho, ok? Vamos seguir. Então, essa é a ideia de ramo especializado. Existem outros ramos especializados? Existem. A Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. São outros dois ramos especializados. E ramo especializado, isso quer dizer que é tribunal de exceção, que é proibido pela Constituição da República no artigo 5º? Tribunal de exceção? Não é bem isso. O Tribunal de exceção é um tribunal criado de forma excepcional para julgar determinadas pessoas ou determinados crimes ou determinados atos ilícitos. Ou seja, ele foi criado só com aquele motivo. Na Justiça do Trabalho, não. A Justiça do Trabalho, assim como a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral, ela foi criada, originada na Constituição da República de 88, e é um ramo permanente. Ela continua ali com suas funções, independente de quem vai ser julgado. Se você pensar aí, for pesquisar ou tiver curiosidade, o Tribunal de Nuremberg pode ser enquadrado como um tribunal de exceção. Por quê? Que foi um tribunal criado para julgar nazistas sobre certos crimes cometidos, tá? Pode ser pensado assim. Há doutrinadores que dizem o contrário. Na verdade, é um tribunal para julgar casos importantes. Foi o Nuremberg e foi uma exceção. Mas, se você pensar no tribunal de exceção, encaixaria basicamente ali, tá? Vamos seguir. Estrutura da Justiça do Trabalho. Vamos lá? Para a tela ainda, tá? Como é formada a Justiça do Trabalho? É formada pelos juízes de direito, juízes do trabalho. Acima do juiz do trabalho, nós temos os TRTs. E acima dos TRTs, nós temos o TST, que é um só, tá? Basicamente, essa é a estrutura da Justiça do Trabalho. Basicamente, não. Essa é a estrutura da Justiça do Trabalho. Tem órgãos, cada TRT desse aqui, ou TST, tem alguns órgãos entre eles. Há também o Conselho da Justiça do Trabalho, mas ele funciona junto com do TST. Então, assim, cada ramo deste aqui, essa é a estrutura da Justiça do Trabalho. Juiz do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. Mas vai falar assim, mas não é vara do trabalho, primeira instância? Não é, não. Se você lê a Constituição da República, lá está expresso que são juízes do trabalho, certo? Eu vou tratar mais à frente sobre esse assunto, mas fique na cabeça que é juiz do trabalho, juiz do trabalho. Vamos seguir? Questão de prova. São órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho,
as juntas de conciliação, os tribunais regionais de trabalho e os juízes de trabalho. Isso está incorreto, por causa das juntas de conciliação. O que é junta de conciliação a título histórico? Juntas de conciliação era o órgão inicial da Justiça do Trabalho. Anteriormente, a Justiça do Trabalho era composta por juízes leigos e juízes togados. Havia representação dos empregadores, dos empregados e representação do Poder Judiciário, o Poder Judiciário estatal, que era o Estado juiz. E esse juiz é chamado juiz-presidente, para você ter uma ideia. Então, anteriormente, havia essa estrutura, anteriormente a 94, tá? Com a emenda constitucional 94, extinguiu-se a representação classistas, ou seja, de classe, na Justiça do Trabalho, passando apenas a estrutura a ter órgãos de Estado, somente juízes togados. Vamos seguir? Tribunal Superior do Trabalho, vamos lá? Composição do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos lá, 1/5 necessariamente deve ser composto por advogados ou membros do MPT. O outro, restante, ou seja, 4/5 são formados por juízes de carreira. Vamos para cá. Esse 1/5 deve ser formado por advogados ou por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de experiência jurídica, no caso do Ministério Público, de atividade profissional, 10 anos, e os advogados devem ter reputação ilibada. Isso não é exigido do Ministério Público, porque a sua reputação ilibada já é uma presunção legal. Então, os procuradores do trabalho, os procuradores regionais do trabalho, os subprocuradores gerais do trabalho, podem vir a integrar ao Tribunal Superior do Trabalho, se assim o quiserem. Claro, isso não é obrigatório, assim como os advogados também não é obrigatório, mas o membro do Ministério Público pode, se ele quiser, e passar por uma lista sexta dentro do Ministério Público, e depois ir para uma lista tríplice no Tribunal Superior do Trabalho, e é escolhido pelo presidente da República, esse ministro. Após todo esse processo, pode se tornar ministro do TST, assim como também advogado, tá? Então, os outros 4/5, necessariamente, isso grave, tá? Devem ser da carreira de juiz do trabalho. O que isso significa? Isso significa que os tribunais regionais do trabalho, que também têm composição de 1/5 por membros do Ministério Público e advogados, esses membros do Ministério Público e advogados não podem concorrer para serem ministros do Tribunal Superior do Trabalho, certo? Porque a Constituição da República diz claramente que deve ser da carreira, e eles não são da carreira, eles passaram a integrar a carreira do tribunal, mas eles não são da carreira, ou seja, eles não vieram do primeiro grau, não subiram para o TRT e não subiram para o TST. Ou seja, prestou atenção? Para compor esse 4/5 aqui do Tribunal Superior do Trabalho, o juiz necessariamente deve ter sido juiz no primeiro grau, ter se tornado juiz do TRT, ou desembargador, que é a nomenclatura que eles utilizam, e para depois tornar-se ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ok? Órgãos que funcionam junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Junto ao TST, nós temos o Conselho Superior de Justiça do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Parece besteira, mas grave literalmente este nome, tá? Já foi objeto de concurso público perguntar-se o nome dessa escola. Por mais que isso você pense assim, nós temos que gravar o nome do órgão deste tamanho, Acho que uma prova de questão dessa não avalia o candidato? Não avalia o candidato. Avalia decoreba? Avalia decoreba. Você acha isso ruim? Acho. Mas você vai fazer o quê? Me diz o que você vai fazer. Não vai fazer nada. Vai decorar esse nome, para que no dia que apresentar na prova você vai acertar essa questão. Tá bom? Então grave que o nome é Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Ok? Então essa Escola Nacional, o que ela serve, basicamente? Anteriormente, essa escola servia, sinceramente, para uma coisa, tá? Os juízes os candidatos eram aprovados, passavam no concurso público para juiz do trabalho, e eles iam para a Escola Nacional para ter treinamentos de como ser magistrado do trabalho. Tinha também cursos, e tem até hoje cursos, mas essa era a função primordial. No último, de uns tempos para cá, a escola, a ENAMAT, ela tem feito concurso nacional para juiz de trabalho. O último concurso para juiz de trabalho, talvez seja o seu alvo. O último concurso de juiz de trabalho, ele foi feito pela Escola Nacional, foi feito de forma nacionalmente, unificado, para todos os TRTs do Brasil, ok? O Conselho Superior de Justiça do Trabalho, o que é? É um órgão central de supervisão financeira e administrativa de toda a Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus. Vamos lá, vou anotar aqui.
primeiro e segundo graus. Somente, tá? O que isso significa? Significa que o Tribunal Superior do Trabalho não está sujeito ao controle administrativo, financeiro e orçamentário do CSJT, mas apenas primeiro e segundo grau, ou seja, somente tribunais regionais do trabalho e juízes do trabalho estão vinculados, tá? Veja, a decisão aqui é vinculante. A decisão proferida pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho é vinculante, mas apenas em matérias administrativas. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho não tem funções jurisdicionais. Ele não julga nenhum caso entre empregado e empregador, ok? Vamos seguir. Esse aqui é o Tribunal Superior do Trabalho. O que é o Tribunal Superior do Trabalho? O Tribunal Superior do Trabalho é o órgão de cúpula, ou seja, o órgão principal da Justiça do Trabalho. É ele responsável por unificar e uniformizar a jurisprudência trabalhista no país. Fica sediado em Brasília, atualmente, perto do Superior Tribunal de Justiça. É composto por ministros, tá? Esses ministros, eu vou falar sobre a composição mais à frente, tá bom? Mas são compostos por ministros, esse Tribunal Superior do Trabalho. Esses ministros podem ser escolhidos, igual eu disse, um quinto entre membro do Ministério Público e advogados, e os outros 4 quintos por advogado, por juízes de carreira. Ok? E dentro do TST, vamos gravar? Isso já foi questão de concurso público, tá? Funciona o órgão especial. Abaixo do órgão especial do Tribunal e do Tribunal Pleno, nós temos a seção especializada de dissídios individuais e a seção especializada de dissídios coletivos. A seção especializada de dissídios individuais se subdivide em SBDI 1, que a gente chama de primeira seção, subseção especializada em dissídios individuais, e segunda subseção especializada em dissídios individuais. Geralmente a nomenclatura é essa aqui, tá? SBDI, BDI 1 ou SBDI 2, tá? Essas geralmente são as nomenclaturas utilizadas para dizer dessas subseções. E junto à subseção especializada de dissídios individuais número 1, ou a primeira subseção, funcionam as turmas, tá vendo? As turmas do Tribunal Superior do Trabalho, esse organograma é bom para você ver bem como é que funciona. As turmas só são ligadas à SBDI 1. Não há turmas, na seção de dissídios coletivos, e não há turmas também na SBDI 2. E também não há subseções de dissídios coletivos, apenas a seção. A seção está acima da subseção, ok? E o Tribunal Pleno é o órgão central, ele tem competências basicamente administrativas, ok? E ele é a congregação de todos os membros do Tribunal Superior do Trabalho. O órgão especial, um pouco menos, e as subseções são divididas conforme o regimento interno do TRT, do Tribunal Superior do Trabalho. Essa depuração dos órgãos em suas quantidades é mais importante para o professor de regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Para você, no processo de trabalho, basta saber de sua existência e sua vinculação, ok? Vamos seguir. Questão de prova. Junto ao TST, funcionam o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho. Está correta essa questão? Não, está incorreta. Como eu disse, o nome correto dessa escola é Escola Nacional, vamos voltar lá para os slides, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Ou seja, perguntou basicamente o nome da escola. É uma questão de prova, está incorreta por causa deste aspecto. Questão de prova mais uma. Da mesma forma que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ou seja, igualzinho ao CSJT, funciona junto ao TST um conselho regional que deve funcionar junto a cada TRT para supervisionar as atividades orçamentárias, financeiras e administrativas da Justiça do Trabalho nas regiões específicas. Fez uma salada. Primeiro que, se um órgão é regional, deveria funcionar regionalmente, e não junto ao TST, ao Tribunal Superior do Trabalho. Junto ao TST, funciona órgãos nacionais, certo? É um órgão central, fica em Brasília e supervisiona tudo. Qual é o motivo de algo regional estar junto ao Tribunal Superior do Trabalho? Não há motivo para isso. Está errado, já começa errado por aí. E segundo, porque não existe esse conselho regional aí de cada TRT, não, tá? Está totalmente incorreta essa questão. Não há esse conselho regional, e mesmo que existisse, veja comigo, provavelmente funcionaria junto ao TRT, e não junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Tribunais Regionais do Trabalho. Composição dos Tribunais Regionais do Trabalho. 1/5 entre membros do
MPT, e um quinto entre advogados. Advogados trabalhistas? Não, advogados diz. E os outros 4 quintos entre juízes. Vamos lá? Um assunto relevante, tá? Tanto para os 4 quintos de juiz do trabalho do Tribunal Superior do Trabalho, quanto para os juízes do TRT. A promoção deve obedecer de forma alternada ao merecimento e à antiguidade, tá? Não é simplesmente olhar, o TRT vai olhar assim para um magistrado que está se destacando no primeiro grau e falar, esse magistrado é bom. Ele é muito bom, ele tem que ser desembargador. Ou pior, o ministro do TST lá, o presidente do TST, olha para os magistrados lá do TRT e fala assim, nossa, esse magistrado aqui, esse desembargador, é uma pessoa de relevante presença no mundo trabalhista, tem bastante conhecimento sobre o conteúdo, é doutor em Direito, dá aula na universidade e tal. Então, assim, ele merece ser ministro do TST. Um merecimento. Não, esse merece. Ou seja, um subjetivismo. De forma alguma. O merecimento também segue regras objetivas para ser promovido, tá? Não é apesar do nome ser merecimento, também, ele tem que compor a primeira, quinta parte da antiguidade, ou seja, dentro do merecimento ainda tem antiguidade. Ou seja, o princípio da antiguidade, geralmente, ele é o primordial, ele é o princípio mater da promoção dos magistrados, ok? Então, tem que ter, não pode ter sido apenado por algumas sanções aplicáveis à magistratura, por exemplo, a censura, não pode ter um prazo para isso. Então, a toda a forma, ou seja, não interprete merecimento com subjetividade, não tem nada a ver. Obedece a critérios técnicos, objetivos, públicos, para cada magistrado poder concorrer àquela vaga do Tribunal Superior do Trabalho ou à vaga do TRT respectivo, ok? Vamos seguir? Questão de prova. Há atualmente no Brasil 22 tribunais regionais de trabalho, sendo um em cada estado, exceto no estado de São Paulo, que possui 2 tribunais regionais de trabalho. Está incorreto, tá? Primeiro que não são apenas 22, são 24 TRTs. Então, nós temos 24 TRTs, vou apagar que não ficou muito bom, não. São 24 TRTs. Ok? Esses 24 TRTs, eles estão em todas as capitais do estado. Só você fazer uma conta, é muito fácil aí. Existem 24 estados no Brasil, incluindo o DF? Não existem. Então, provavelmente, né, alguns TRTs abrangem mais de uma região. É o caso do Tribunal Regional, por exemplo, do Trabalho do DF, que é DF e Tocantins. Ou o Tribunal Regional da 11ª Região, que abrange Roraima, ou Roraima, não sei como pronuncia, dependendo da sua cidade, Roraima e Manaus, ok? Então, ou o Tribunal Regional da 8ª Região, que agrega o Pará e o Amapá, certo? Você percebe? E há tribunais, infelizmente, ou felizmente, na verdade, felizmente, há estados como São Paulo, que é gigante em relação às causas trabalhistas, que nem 2 TRTs. Um restrito à capital e região metropolitana, que é o TRT2, e o TRT15, que abrange todo Campinas e todo o interior. Ok? Então, 2 tribunais regionais de trabalho em São Paulo, está correto. Dizer que apenas existe 22, está incorreto. Juiz do trabalho, órgão ou cargo? Essa é uma dúvida, né? Os juízes do trabalho, eles são órgão ou são cargo? Vamos falar primeiro de cargo, desse aspecto. Vamos avançar depois para o concurso público. A ideia é que há uma confusão, assim, tá? Tanto é cargo quanto é órgão. Por quê? A Constituição da República vai dizer, em seu artigo 114, lá quando lista, que juiz do trabalho é órgão. E, ao mesmo tempo, é cargo. Por quê? Porque para se angariar a aprovação ou para se exercer as relevantes funções de magistrado trabalhista, certamente essa pessoa deve passar por um concurso público, dizer provas e títulos. Ou seja, o concurso público tem provas e títulos, e dele deve participar de todas as fases a Ordem dos Advogados do Brasil, ok? É necessário que algum membro do Ministério Público do Trabalho participe do concurso de magistrado do trabalho? Seria salutar, mas não existe nenhum tipo de regra que ele participe. Nos concursos para procurador do trabalho, geralmente um ministro do TST faz parte da banca de prova oral. Mas, no último concurso para a magistratura nacional, não houve nenhum membro do Ministério Público na banca. Isso não há nenhuma ilegalidade nisso, ok? Só para ficar registrado que o concurso público deve participar de todas as fases da OAB, mas não o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho continua fiscalizando tudo que acontece na Justiça do Trabalho, certamente, tá? Mas o fato é que é cargo ao mesmo tempo e é também órgão.
Vara do trabalho é órgão? Não. Vara do trabalho é o nome do prédio, do átrio, da construção. Chama-se vara do trabalho. É o juízo do trabalho, tá bom? O nome do prédio vai ser vara do trabalho, mas quem funciona lá, quem tem funções judicantes, não é a vara, é o juiz do trabalho. Vamos seguir? Garantias ou privilégios? No curso que eu dou, que está aí no CDF Concursos, para você no link, eu trato minuciamente sobre cargo, sobre as vedações, sobre os privilégios, sobre as garantias de ser magistrado do trabalho. Por hora, eu quero dizer o seguinte para você, tá? Existem vedações à magistratura do trabalho, como, por exemplo, exercer outro cargo, salvo um cargo de magistério, ok? Há outras vedações? Sim. Por exemplo, não pode ser advogado. Um magistrado não pode ser ao mesmo tempo magistrado e advogado. Não tem a menor condição, isso é totalmente vedado, um magistrado ser advogado e ser juiz. Um membro do Ministério Público pode ser advogado? Sim. Se ele entrou no concurso público antes de 88, um membro do Ministério Público pode exercer as funções judicantes. Certamente não contra o Ministério Público do Trabalho, mas em relação a causas trabalhistas ou criminais ou qualquer outra causa que ele quiser, ele pode ser juiz. É muito comum isso acontecer com procuradores de trabalho mais antigos, geralmente ocupantes do cargo de subprocurador-geral do trabalho, que é o último nível da carreira. Se ele entrou anteriormente à Constituição de 88, e nessa Constituição de 88 havia sim a possibilidade de ser advogado, ele pode ser advogado, mas atualmente não. Atualmente, nem juiz, nem procurador do trabalho, após a Constituição de 88, podem ser advogados. Garantias ou privilégios? Existem garantias? Existem garantias. Inamovibilidade é uma das garantias. Outra garantia do magistrado trabalhista é justamente a redutibilidade de subsídios. Outra garantia do magistrado é não ser demitido após a vitaliciedade, senão por sentença judicial passada em julgado. Ou seja, não pode o tribunal, a seu bel prazer, perdão, é a palavra, não pode o Tribunal Regional do Trabalho ou o Tribunal Superior do Trabalho, depois de prova nos autos, demitir ele administrativamente. Isso pode acontecer com o servidor, mas com o magistrado, não. A pena máxima aplicável por um TRT é a aposentadoria compulsória. Ok? Questão de prova. As varas do trabalho são órgãos de primeira instância da Justiça do Trabalho, sendo a jurisdição pertinente exercida, em caráter singular, por juiz do trabalho. Essa questão está incorreta. Por quê? Porque as varas do trabalho não são órgãos de primeira instância da Justiça do Trabalho. Tá? Quem é órgão de primeira instância da Justiça do Trabalho? Juiz do trabalho. Como eu disse para você, artigo 114 da Constituição da República, é claro que o juiz do trabalho é o órgão e não a vara do trabalho. Nas comarcas que não sejam abrangidas pela jurisdição da Justiça do Trabalho, as demandas trabalhistas podem ser julgadas por um juiz de direito. Isso está correto. É mais um aspecto da Justiça do Trabalho. Isso aqui é muito raro, tá? Muito raro mesmo. Então, na minha experiência de Justiça do Trabalho, que eu entrei em 2004, como servidor até hoje, como procurador do trabalho, eu só vi uma causa sobre que um juiz de trabalho, havia um juiz de direito investido nas funções de juiz de trabalho, julgou uma causa. Então, há muito que não existe mais essas funções do juiz de direito como juiz de trabalho. Você tem uma ideia, até funções de juiz federal também, o juiz do estado também tinha. Mas, atualmente, não há, pelo menos não me recordo, de algum local no Brasil, se você tiver, inclusive, pode até me mandar para poder acrescentar na aula, mas não, nas minhas pesquisas, eu não vi nenhuma cidade que não esteja abrangida pela Justiça do Trabalho. Ainda mais agora, com a justiça, o processo judicial eletrônico. Anteriormente até havia algum sentido, que algumas cidades, algumas comarcas, ou cidades bem distantes da capital, onde tinha vara do trabalho, era mais salutar e mais protetivo que o juiz de direito tivesse essas funções de direito do trabalho. Mas hoje não mais. O juiz do trabalho ingressa na carreira como substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, no qual se exige do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica, e se obedece nas nomeações à ordem de classificação. É isso aqui mesmo. Essa questão eu deixei aqui para que você visse o que é a carreira de magistrado do trabalho. Ele entra como juiz do trabalho substituto. Isso significa que, por acaso, ele está substituindo alguém? Não, não tem nada a ver. O juiz do trabalho substituto tem esse nome por uma questão de praxe, tá? O juiz do trabalho, depois, o próximo nível é juiz do trabalho, mas não é bem essa promoção, que obedece também à antiguidade e merecimento, apenas isso que o magistrado vai ficar titular daquela vara do trabalho, né, daquele ato, daquele local onde vai exercer suas funções. Mas o cargo inicial, sim, é juiz de trabalho substituto e recebe um pouquinho menos que juiz de trabalho titular. E não tem tantos poderes em relação à vara do trabalho, como, por exemplo, nomeação de diretor de secretaria, que compete exclusivamente
a indicação, perdão, do diretor de secretaria compete exclusivamente ao juiz do trabalho titular, ok? Serviços Auxiliares da Justiça, quem são? Vamos falar rapidinho. Quem são os serviços auxiliares da Justiça? Os serviços, quando você pensar em serviços auxiliares da Justiça, tem dois tipos, o permanente e o provisório. Quem são os permanentes? Servidores da Justiça do Trabalho, cargo que um dia você vai estar. Então, você como técnico ou analista judiciário na Justiça do Trabalho, é um cargo permanente, são funções permanentes, funções permanentes de Estado, tá? Não pode ser terceirizada essas funções, não há possibilidade do tribunal resolver terceirizar as funções, por exemplo, de analista judiciário ou área judiciária. Não existe a possibilidade de uma pessoa terceira, ou seja, uma prestadora de serviço, ir lá e começar a auxiliar juridicamente um magistrado. Não, isso é um servidor de Estado de carreira, exercida primordialmente por analistas judiciários. E assim como também não há a possibilidade do tribunal também terceirizar as funções de técnico judiciário. Não pode o Tribunal Regional do Trabalho terceirizar as funções de técnico judiciário, como, por exemplo, secretariar audiência, que é função do diretor da secretaria, mas geralmente quem faz secretaria de audiência é o técnico judiciário. Não pode se terceirizar essas funções de atender ali ao balcão das partes, com as partes de advogado, de expedir intimações, expedir e-mails, então, ofícios. Então, essas funções de técnico judiciário não podem ser feitas por terceiros, tá? Por quê? Porque em âmbito federal, proíbe-se que as funções que ainda são de efetivo de carreira e que tenham concurso público sejam terceirizadas, tá bom? E concurso público, a APA, técnica, analista judiciário. Quem é o diretor de secretaria, secretário ou chefe de secretaria? Isso aqui é a mesma coisa, tá bom? Esses diretores de secretarias são funções que existem na Vara do Trabalho e saem para auxiliar o magistrado. É ele que, por exemplo, que comanda a secretaria, ele que, por exemplo, que deve numerar o processo, deve secretariar as audiências ou designar alguém para poder secretariar a audiência. Ele é o chefe, ele é o que comanda a secretaria da Vara do Trabalho, ok? Ele é uma das funções permanentes que eu falei para você? É uma das profissões. Quais são as funções provisórias? Por exemplo, um perito. Um perito é uma função provisória, mas é um serviço auxiliar da Justiça. O intérprete é também o depositário, são todos os serviços auxiliares, mas de forma não permanente, mas provisória, ok? Compete ao juiz da Vara do Trabalho a indicação do diretor de secretaria, vamos lá? Vamos riscar aqui. A indicação ao diretor de secretaria, preferencialmente entre bacharéis em direito, salvo na possibilidade de atendimento a esse requisito, cabendo ao presidente do respectivo Tribunal Regional do Trabalho nomeá-lo e empossá-lo. Está incorreto. Por quê? Está tudo certo até essa parte aqui de empossar. Tá? É bom essa questão aqui, que ela abrange bem o conteúdo do que é ser diretor de secretaria. Alguém indicado pelo juiz titular. Quem é juiz titular? Juiz titular. Que juiz de trabalho, perdão? O juiz titular da Vara do Trabalho. Preferencialmente entre bacharéis de direito, ou seja, preferencialmente, geralmente entre analistas processuais, analistas judiciários. Mas um técnico judiciário pode ser? Pode, é muito comum que seja, inclusive. Desde que seja formado em direito. Pode ser indicado alguém que não seja formado em direito? Pode. Se não existe ninguém na Vara do Trabalho formado em direito. Muito difícil. Geralmente tem alguém ali que é formado em direito. Ou às vezes o diretor da secretaria vem de outro local. Muito comum uma Vara do Trabalho lá, por exemplo, de Campinas, e está precisando de um juiz de direito, um diretor da secretaria. Ele é um servidor destacado entre os demais, geralmente uma pessoa muito competente. E essa pessoa muito competente é escolhida pelo magistrado e ele vai ser diretor de secretaria. O juiz, na verdade, o diretor de secretaria é o braço direito do juiz na Vara do Trabalho, ok? Vamos seguir. As secretarias da Vara do Trabalho, sob supervisão do respectivo diretor, são atribuídas, entre outras funções, a guarda e movimentação dos processos judiciais, ok? A Secretaria das Audiências, certo? A expedição de certidões, correto? Mandados e alvarás e a subscrição de atos não decisórios, correto? Conforme ordem do respectivo juiz, corretíssimo. É isso aqui que uma Secretaria da Vara do Trabalho faz. Ela movimenta o processo, ela cumpre os atos determinados pelo magistrado, certo? Quem é que vai expedir um ofício? É o magistrado? Não tem tempo para isso. É um servidor que vai redigir, o magistrado só dá um despacho. Espeça esse ofício ao INSS. Não vai ser ele que vai pegar aquele ofício e vai fazer, tá? Vai ser um servidor que vai fazer, inclusive vai assinar, tá bom? Eu me despeço de você, convido que você acesse a página do CDF Concurso e lá tem a descrição dos meus cursos. Um abraço, boa prova.